Seja muito bem-vindo ao nosso estudo das prescrições bíblicas para os problemas da nossa vida. Esta é a série que estamos abordando. O programa de hoje foi preparado especialmente para os pais. Depois de mais de 40 anos de aconselhamento de casais, cheguei à conclusão de que os pais são a fonte das bênçãos de Deus para impactar o mundo, uma vez que eles são a chave para a implementação da lei do casamento e da família. O maior problema dos casamentos e das famílias hoje não é a falta de submissão das mulheres, apesar desse problema também existir. Na minha opinião, baseada na minha experiência de pastor, o maior problema dos casamentos hoje são os pais que não assumem a responsabilidade que Deus lhes deu de serem o líder de suas famílias e do lar. A prescrição que tenho para os pais encontra-se no Sermão da Montanha, no último versículo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus pregou esse sermão para homens. Ele estava no topo da montanha, falando àqueles homens e aconselhando-os a respeitar as mulheres, mas Jesus não falou com as mulheres a respeito dos seus maridos. Chego à conclusão de que aquele foi um retiro só para homens. E uma das coisas que Jesus falou foi: sejam como é o Pai Celestial de vocês. Vocês acham que está faltando alguma coisa nesse versículo? É o versículo 48 do capítulo 5 de Mateus. Será que não está faltando nada? Claro que está. Eu tirei a palavra perfeito. Essa palavra aparece 2 vezes no versículo. Vocês perceberam como eu li? Sejam como é o Pai Celestial de vocês. Então eu havia tirado a palavra perfeito. Essa palavra aparece, como disse, 2 vezes no versículo. O versículo completo é assim, ó. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Algumas pessoas dizem: eu não consigo ser perfeito. Aliás, não existe perfeição. Outros dizem: se eu consigo ser perfeito, você também consegue. O perfeccionista não é um perigo apenas para ele mesmo, ele é perigoso para o mundo inteiro. O perfeccionista precisa perceber que não é Deus, por isso deve-se dar o direito de errar e deixar que outros errem também. Quando tiramos a palavra perfeito desse versículo, compreendemos o que ele realmente quer dizer. Você deve ser exatamente como o seu Pai do céu é. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, ele apresentou a sua estratégia para impactar o mundo. Ele estava ministrando nos montes ao redor do mar da Galileia para centenas, talvez milhares de pessoas que tinham todo tipo de problemas e não podia atender às necessidades do mundo. Por isso ele foi estratégico. Ele subiu até o topo da montanha e lá organizou o primeiro retiro espiritual. Marcos, no seu evangelho, afirmou que Jesus fez um convite especial para alguns homens dentre aquela multidão para que participassem daquele retiro e lançou-lhes um desafio. Você quer ser parte do problema ou da solução? Você quer fazer parte da resposta ou quer ser apenas mais um poço de dúvidas? Você gostaria de ser sal da terra e a luz do mundo? Ali, no topo da montanha, Jesus mostrou àqueles homens como eles poderiam ser sal da terra. O mundo representado pelas pessoas que estavam no sopé da montanha está corrupto e decadente moral e espiritualmente. Se o mundo entender o ensino de Jesus naquela montanha e se com a graça de Deus implementar os seus valores, as coisas tomarão seu curso ideal. Jesus disse que assim seremos o sal da terra e a influência que impedirá a proliferação da corrupção e da decadência moral e espiritual. Você pode impedir a corrupção da cultura se for sal da terra. Depois de anunciar esse ensino, Jesus concluiu o capítulo dizendo: portanto, vocês devem ser como o Pai do céu é. Ao concluir o sermão no capítulo 5 de Mateus, Jesus falou que se você quiser ser luz do mundo e sal da terra, precisa entender o que o amor é. Você não precisa da graça de Deus para amar aqueles que amam você. Até os publicanos faziam isso. Hoje poderíamos dizer até um mafioso faz isso. Aliás, os mafiosos valorizam e amam muito a família. Ninguém precisa da graça de Deus para fazer isto. Isto é o amor humano. Mas Jesus falou sobre amar o inimigo e aqueles que nos perseguem. Se você levar um soco num lado do rosto, vire o outro lado e diga: Deus o abençoe. Isso não é fácil, hein? Nesse contexto, foi como se Jesus tivesse perguntado: o que você está fazendo que ninguém mais faz? Se você está fazendo simplesmente o que todo mundo faz, você não é sal, você não é luz.
Se você esfregar carne na carne que está se estragando, você não preserva nada, mas se você esfregar sal na carne, você a conserva. Você tem de ser diferente. Em relação ao amor, o que você está fazendo que ninguém mais faz? Será que o amor com que você ama requer a graça de Deus? Depois de falar tudo isso, Jesus disse, vocês, portanto, precisam ser como o Pai do céu é. Vocês precisam amar como Deus ama. Creio que muitos dos que ouviram essas palavras de Jesus eram pais, e a mensagem para eles foi que deveriam ser como o Pai Celeste. Nesse sermão, Jesus ensinou uma oração que começa assim, Pai Nosso. Muitas pessoas já me disseram, ei pastor, quando vou orar e começo a dizer Pai Nosso, me dá uma falta de paz, um incômodo. Já ouvi isso muitas vezes, e sempre que me falam isso eu pergunto, como era o seu pai terreno? Fale-me um pouco sobre ele, sobre o seu pai aqui na terra. Você nem imagina as histórias que me contam. Depois de contarem sobre seus pais, dá para entender por que eles não têm paz quando chamam Deus de Pai. Atente para a expressão Pai Nosso que está no céu. Portanto, você não tem de ser como seu pai terreno, mas como seu Pai que está no céu. Uma vez depois de pregar sobre esse estudo, um homem se aproximou de mim e disse, pastor, nem todo mundo tem uma esposa temente a Deus como a sua. Eu sei que Deus me abençoou muito com a esposa que Ele me deu. Ela é um anjo para mim. Não dá para ignorar isso. Também entendo que nem todo mundo teve o pai que eu tive. Meu pai era maravilhoso. Qualquer pessoa teria sido abençoada tendo-o como pai. Você nem acredita as histórias horrorosas que ouço as pessoas me contarem sobre seus pais. As boas novas é o que Jesus diz aos que se chegam a Ele. Ele diz, quem faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Paulo também ensinou a considerarmos todos os irmãos mais velhos na igreja como nossos pais, e as mulheres mais velhas como nossas mães e os jovens como nossos irmãos e irmãs. Quando Jesus nos ensinou a sermos exemplos, Ele não pensou apenas em sermos exemplo para os mais jovens, mas para todo mundo. As crianças costumam perguntar, como é Deus? E Jesus nos diz que devemos ser exemplo para nossos filhos e para o mundo inteiro. Que grande responsabilidade é esta, hein? Não foi à toa que o profeta Malaquias, falando a respeito de João Batista, diz que ele prepararia o caminho do Senhor, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Isso quer dizer que a Bíblia tem um plano. A lei de Deus para a família instituída no momento da criação. Você já conhece a passagem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. E o Senhor disse mais, não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deu para entender? Tudo começou lá na criação. Quando Deus bolou este plano para povoamento da terra, duas pessoas, macho e fêmea, se unem para se tornarem pais. Nem sempre o plano de Deus é que se tornem pais, mas sempre a união deve ser entre macho e fêmea. Ouviram isto? Macho e fêmea. Nada de macho com macho, nem fêmea com fêmea. Desta união surge a instituição mais importante do mundo, que é a família. É na família que o homem e a mulher se unem e produzem outras pessoas. Esta é a lei da vida, e esta lei, a mais antiga da humanidade, está sob acirrado ataque hoje. A família nunca foi tão atacada, e creiam, meus amigos, a coisa vai ficar pior ainda. Por isso nós, o povo de Deus, devemos nos voltar para as Escrituras e para esta lei da vida. Você crê na lei da vida? Esse é um grande desafio para nós hoje. Eu gostaria de desafiar a todos, porque todos nós fazemos parte de uma família, mas
principalmente aqueles que são pais, a buscar o plano de Deus para a família e ver quais são os princípios sobre os quais esse plano é firmado. Para que esse plano seja implementado, são necessários 2 indivíduos adequados. Mas, para que eles sejam adequados, eles precisam formar uma relação adequada. E isto só será possível com Deus. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Por isso descanse e torne-se passivo diante de Deus, durma sossegado, porque Deus vai construir sua família quando você disser, eu não consigo. Quando Jesus disse que esta união deveria ser indissolúvel, foi para que todos se sentissem seguros, principalmente os filhos. Neste mundo, um dos discípulos disse, se esta é a situação entre o homem e a mulher, então é melhor não se casar. Para os discípulos, era demais a ideia da indissolubilidade do casamento. E Jesus não disse, tudo bem então, dá para dar um jeito nessa indissolubilidade. O que Jesus disse foi que é possível viver um casamento indissolúvel. Ele citou um texto lá do início, quando Deus instituiu a família e concluiu, o que Deus uniu, ninguém separe. Esse é o ensino bíblico. A Bíblia também nos mostra que, sem a ajuda de Deus, não conseguiremos ser o casal adequado que precisamos ser. Isso tem a ver com o que Jesus falou sobre a necessidade do novo nascimento. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que nasçam de novo. É somente no Espírito que conseguiremos ser o que Deus quer que sejamos. Nunca conseguiremos nada na carne. Quando clamamos ao Senhor por sua misericórdia, por sua ajuda, quando nos entregamos a Ele, então conseguimos fazer o que Deus quer que venhamos fazer. Eu preciso parar por aqui hoje, mas programe-se para estar conosco na próxima oportunidade. Deus lhe abençoe e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.